O primeiro que eu quero discutir com vocês é sobre indução de ciclicidade por técnica de manejo. Por que eu acho que é importante? Porque esse eu vejo que é o maior erro. O cara ir na fazenda, ser chamado, falar assim, vamos fazer IATF. Chega lá, passa o ultrassom, palpa, separa o que tem de vaca vazia e manda ver. Segue o protocolo milagroso. E IATF não é isso. E aqui começa o problema. O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer na fazenda? Organizar. Organizar como? O primeiro ponto é nutrição. Avaliar as condições gerais. A gente sabe, a vaca tem uma demanda, uma cascata de exigência. A vaca comeu, a primeira coisa que vai fazer é mantença. Ela precisa se manter viva. Depois, ela precisa produzir leite. Porque a gente quer, ela vai ter um bezerro ao pé. Então ela tem que produzir leite para manter esse bezerro. Depois disso, o que sobrar, ela guarda a reserva corporal. Por quê? Vai que amanhã não tem. Então ela tem que guardar gordura. Para depois, o que sobrar, ir para a reprodução. Então a gente tem que ter muita atenção para isso. A gente precisa estar muito focado em equilibrar isso aqui. Então a gente precisa do quê? Uma vaca com baixa condição corporal não vai entrar em reprodução. Eu recebo muita pergunta. Ah, Gustavo, estou com umas vacas aqui, sentiram bastante, está meio magra. Posso aumentar a dose de ECG para tentar melhorar? Pode. Vai dar resultado? Não sei. ECG não faz milagre. Então, se a vaca tiver ali em balanço positivo, pode até ser, mas se a vaca tiver com um score baixo e ainda balanço negativo, com certeza o ECG não vai ter efeito nenhum nessa situação. Então eu preciso trabalhar com uma vaca programada, uma vaca que chegue em reprodução em condições para conseguir entrar em ciclicidade mais cedo, conseguir emprenhar mais cedo. Então é isso que a gente precisa programar. Então avaliar score de condição corporal. Aqui é uma tabela meio que a gente utiliza mais para o gado de corte, que vai numa escala de 1 a 5. 1 uma vaca extremamente magra e 5 uma vaca obesa. E outra coisa que eu recebi muitas mensagens essa semana. Gustavo, estou com um lote lá de vacas de corte, vacas de leite, e ficaram muito gordas, as vacas estão obesas. E eu não consigo emprenhar. Já fiz 3 IATF e não consigo. Passa um protocolo. Se a vaca estiver muito obesa também, ela é tão um problema como a vaca magra. E eu digo até, muitas vezes até pior. Essa vaca tem tanto problema metabólico em algumas situações que é muito difícil a gente emprenhar essa vaca. Então a gente tem que trabalhar em uma situação um pouco mais equilibrada. Eu falo que se a gente trabalhar numa vaca que vai de um score 2,5 até uma vaca 4 seria o ideal. Mais importante que o score é um norte. Ele nos mostra um cenário. Porém, eu sempre brinco, é igual pesquisa eleitoral. Eu não sei se a vaca está caindo ou se a vaca está subindo. Então o importante é que a vaca tenha um bom score, mas principalmente que ela esteja em balanço energético positivo. Eu preciso que essa vaca esteja ganhando peso. Só assim eu vou conseguir um alto desempenho reprodutivo. É normal, a gente vê muitas vezes, igual esse ano, a gente pegou as vacas ali no começo da estação, de uma seca, a gente veio trabalhando com manejo nutricional, as vacas estavam no score 2,5 ali, a gente deu uma ajudinha com um proteico energético e conseguiu uma boa taxa de prenhez. Por quê? Porque a gente programou essas vacas, a gente colocou elas em balanço energético positivo, então a gente precisa organizar isso. E aqui eu quero mostrar, porque falar de score corporal é bonito, mas na prática, o que ele impacta no nosso negócio? Então observe aqui, intervalo entre partos, score de condição corporal, numa escala de 1 a 9. É uma escala que é um pouco mais usada no gado de leite, mas a ideia é a mesma, tá? Observem aqui, quando eu chego em score corporal melhor, aqui 3 a 7, seria um score aí na casa de 3 a 3,5. O que eu teria? A vaca consegue ter um intervalo entre partos melhor, a vaca emprenha mais cedo. Essa outra figura, para mostrar, é muito parecido. Observe, score de condição corporal, probabilidade de prenhez na IATF. Observem aqui, a partir do momento que a vaca ganha score de condição corporal, a probabilidade dela emprenhar aumenta muito. Então aqui é o segredo. Então sempre eu falo, IATF é um processo. IATF não é simplesmente um protocolo milagroso. IATF é processo. Por isso que eu sempre falo, do zero ao resultado. Eu tenho que partir do zero. O zero é organizar
Organizar a nutrição com certeza é um fator muito importante. Outro ponto, aqui quero colocar como se fosse um calendário que vai aqui de janeiro a janeiro, então de janeiro a dezembro, um ano. O que normalmente acontece? O pessoal também perguntou muito essa semana, Gustavo, qual é a melhor época do ano para a estação de monta? Não sei a realidade da sua região. Com certeza, os nossos alunos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, têm uma realidade em relação à forragem. Os nossos alunos já aqui do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Pará, já tem outra realidade. Então você precisa conhecer a sua realidade em relação à disponibilidade de forragem. Qual é a época que tem mais forragem? É na época que tem mais forragem que eu vou colocar a vaca, porque é mais fácil de eu conseguir dar as condições que essa vaca precisa. Então eu vou colocar aqui um exemplo do Brasil Central, tá? Do que a gente observa na maior parte do Brasil Central. A gente observa que, normalmente, a época das águas começa ali no período de setembro, outubro e novembro, o pasto começa a vir. E normalmente é quando a gente abre a estação de monta, normalmente ali em meados de outubro. Por que é importante, na situação do Brasil Central e a grande maioria do Brasil, a vaca ser acasalada logo no começo da estação? Porque a vaca que é acasalada no começo da estação reprodutiva tem o bezerro na melhor época de nascimento. Já está provado. O bezerro que nasce entre julho a setembro é o bezerro mais pesado. Por quê? Ele tem menos problemas de diarreia, menos problemas respiratórios e, devido até às águas, muitos peões relatam que dá até menos miíase, dá menos bicheira. E esse bezerro consegue ter um melhor desempenho, porque aqui ele depende da vaca e depois ele passa durante todo o período das águas tendo a vaca com melhor alimento, mais leite, e ele também começa a consumir capim. Então ele tem um melhor desempenho. Está provado. A gente mensura em alguns clientes nossos e, se a gente pegar aqui como agosto sendo referencial do pico, cada um mês que o bezerro atrasa o nascimento, ele diminui o peso ao desmame da ordem de 5 a 7 quilos. Só para ter um exemplo, um cliente nosso no Mato Grosso, com mais de 1.000 vacas, os bezerros aqui de agosto desmamam Nelore, na ordem de 250 quilos. Os bezerros que nascem aqui em novembro já vão desmamar por volta de 220 quilos. Isso representa aí quase 30 quilos de bezerro. Façam a conta nos dias de hoje, aí a 8, 9 reais, o que representa a época de nascimento. A gente então tem que sim programar para o bezerro nascer na melhor época. Outro ponto que é importante, eu falo que o bezerro que nasce nessa época, ele desmama aqui agora. A gente está na época de desmame. Agora a gente vai desmamar e eu preciso desmamar por 2 fatores. Primeiro fator, essa época aqui é normalmente onde o bezerro mais se valoriza. É só acompanhar. A gente está vendo essa valorização do bezerro agora nessa época. É possível que daqui alguns dias despenque aí muito bezerro no mercado e a gente pode ter uma pequena queda no preço do bezerro. Vamos avaliar como vai ser esse ano. Outro ponto importante, por que é importante vender nessa época? Porque a minha vaca já não vai mais então ter o bezerro para se manter. Não vai precisar mais manter esse bezerro. Então, quando começar a transição à água seca, essa vaca tem condição de melhorar ainda, porque tem pasto. Outra coisa, se eu desmamo o bezerro aqui, eu diminuo a lotação da minha fazenda, da ordem de 20, 30, até 40%. Depende do tanto de bezerro que eu desmamo, então eu consigo dar um alívio para a minha fazenda. Então isso é programação, isso é organização para posteriormente implementar um programa de ATF. Então eu tenho que pensar aqui. E aqui é um cenário interessante. É um cenário que normalmente falta comida, de uma forma geral. Então eu preciso que essa vaca consiga se manter. E eu sempre falo, o ponto, assim, o manejo nutricional é uma coisa que a gente tem que atender a cada caso. Mas aqui de uma forma mais generalista. Onde normalmente eu dou muita atenção para minha vaca? O ano inteiro. Mas nessa situação, normalmente quando a vaca desmama até o pré-parto aqui, julho, é onde eu tenho que engordar essa vaca. Então se essa vaca aqui desmamou na ordem de um score 2,5, 2,75, eu tenho que essa vaca, até julho, agosto, quando ela vai ter o próximo parto, o ideal é que eu chegue essa vaca a um score 3,5 e 4. E por que é interessante aqui? Mas Gustavo, aqui está numa época ruim de pasto. Só que a vaca aqui, ela se alimentou, mantença.
ela não produz leite. O que iria para o leite vai para a reserva energética. Reprodução, eu acredito que essa vaca já vai estar gestante, que é o propósito aqui da nossa discussão. Então essa vaca consegue guardar reserva. Então é aqui que eu tenho que intervir. Eu tenho que dar condição para essa vaca. Muitos perguntaram essa semana, aí nas discussões que a gente teve nas redes sociais, nas lives. Gustavo, e a primípara? A primípara tem que dar mais atenção. Normalmente o problema dela é que ela perde muito peso aqui. E com isso, ela acaba sendo ainda mais prejudicada. Porque ela está crescendo, porque ela está ainda terminando o seu processo de desenvolvimento para chegar num peso de um animal adulto. Então o que eu posso fazer para intervir aqui? De novo, cada realidade, cada caso é um caso.